Com as bênçãos de Deus, damos início à centésima oitava sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Edmo Bofete a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura no artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular. Lido. Solicito o vereador Enivaldo a fazer a leitura do artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Artigo 14, inciso 1º. Solicito o secretário a fazer a leitura, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Legacia, presente. Geraldo Atleta. Professora Meire Barbosa. Bengala. Presente. Professor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 107ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 23 de setembro de 2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 107ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 30/2019, que estima a receita fixa da despesa do município de alumínio para o exercício de 2020. Anuncio o recebimento do projeto de lei complementar 1/2019, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação técnica contratado em termos aditivo e outros ajustes com o Estado de São Paulo, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCEP, e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP. Anuncio o recebimento da resposta dos requerimentos 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483 de 2019, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do relatório final da Comissão Especial de Inquérito criado pelo Decreto Legislativo número 116/2019, nomeado pelo ato da Presidência número 5/2019, destinado à apuração dos fatos determinados sobre a denúncia vinculado por meio das redes sociais, em que um cidadão denominado Cauê Gregory faz grave denúncia de que os agentes públicos estariam recebendo os valores indevidamente. Anuncio o recebimento do projeto de lei 12/2019-L, que altera a redação dos artigos 5º e 6º da Lei Municipal número 1445, de 8 de fevereiro de 2011, que institui vale-refeição aos servidores do Poder Legislativo. Anuncio o recebimento da moção 10/2019. Anuncio o recebimento da moção 11/2019. Solicito o secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 540/2019, senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido plenário seja respeitado 1 minuto de silêncio, consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Milton Rodrigues, ocorrido no dia 29 de setembro de 2019. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 29 de dezembro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador, Renatinho Watanabe, vereador. Passamos a respeitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Milton Rodrigues.
Solicito ao secretário que continue com as leituras do requerimento. Requerimento 526 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a empresa CPFL tem realizado a troca de postes e troca de fiação em nossa cidade e que tem sido constantes reclamações de moradores devido a realizar a atividade, esta empresa tem cortado os fios de telefone e internet e deixa os fios pendurados e muitas vezes jogados pela rua conforme faltam anexas. É que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo Municipal poderia notificar a empresa CPFL para que, após realizar a atividade, deixar o local limpo. 2. A empresa CPFL poderia acionar a empresa Vivo de telefonia fixa para religar os fios cortados, evitando assim transtorno para os munícipes, ter que ligar para a empresa solicitando a religação. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 23 de setembro de 2019. Enivaldo, vereador, anexo às fotografias. Requerimento 527 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a resposta ao requerimento 444 de 2019, de minha autoria, por meio do ofício 568 de 2019, temos a considerar o seguinte. Na resposta citada, a Prefeitura Municipal informa que não desistiu dos projetos ligados à instalação de energia elétrica, mas que não poderia, por orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, realizar o serviço por terceiros. E mais, que a CND da Prefeitura não podia ser emitida por problemas relacionados ao Fundo Social de Solidariedade. Diante do exposto, requer a mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Há serviços públicos sendo prestados por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, contratados pela Prefeitura Municipal de Alumínio. 2. Caso positivo, quem são? 3. Qual a relação, já que pessoas jurídicas distintas, para que a emissão de CND da Prefeitura Municipal de Alumínio esteja atrelada ao Fundo Social de Solidariedade? 4. Favor enviar a cópia da orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a proibição de contratação de terceiros. 5. Favor enviar a cópia integral do dossiê administrativo conforme resposta ao requerimento 474 de 2019, por meio do ofício 600 de 2009, para a regularização da CND da Prefeitura Municipal de Alumínio, junto à Receita Federal. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de setembro de 2019, Enivaldo, vereador. Requerimento 528 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a neurologia é a especialidade médica voltada ao estudo, diagnóstico e tratamento das doenças que comprometem o sistema nervoso, cérebro, medula espinhal, raízes nervosas e nervos e músculos, doenças musculares, miopatias. Considerando que somos constantemente indagados por munícipes em relação ao agendamento para consulta de neurologista, principalmente para menores, considerando a necessidade dos menores terem um atendimento célere do sistema de saúde dos entes federativos, é que requer a mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Quantos menores estão na fila aguardando serem atendidos por neurologista? 2. Quanto tempo de espera para consulta? 3. Quantas vagas temos disponíveis para alumínio? 4. Gentileza em informar o número de pessoas na fila, tempo de espera e vagas disponíveis para as demais especialidades médicas. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de setembro de 2019, Enivaldo, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte. Obrigado. Esse requerimento se deu em face a uma mãe entrar em contato comigo, ela ter um filho de 1 ano e meio aproximadamente, necessitando de uma consulta médica, devido ao seu filho estar passando por algumas dificuldades, não está conseguindo agendamento com o neurologista em Sorocaba. Ela já passou aqui na cidade com um médico e para ser encaminhado para Sorocaba, porém, já faz aproximadamente aí 1 ano e ela ainda não conseguiu essa consulta médica. E entrando em contato com o Departamento de Saúde, nós verificamos que existem mais crianças no nosso município aguardando uma vaga para ser atendida na cidade de Sorocaba. E um dos pontos mais agravantes é que a vaga que nós temos para a nossa cidade, ela é muito reduzida. E se porventura entrar uma outra criança com a liminar de um juiz,
essa criança vai ser atendida primeiro, e se houvesse uma criança ali na primeira da fila, ela vai deixar de ser atendida. Então, o questionamento aqui ao senhor prefeito é para que ele nos informe a quantidade de crianças que nós temos hoje aí nessa fila aguardando e firmar um convênio maior para nós termos maiores vagas para a nossa cidade, para que as crianças possam ter um atendimento digno, né? Essa mãe me ligou desesperada dizendo que o seu filho sofre, ela tem febre alta, ela sofre convulsões. Na última vez que ela teve uma convulsão, aproximadamente 2 semanas, ficou em média de 15 minutos tendo convulsão sem ter que fazer. Então a gente solicita ao senhor prefeito para que dê uma atenção a essas vagas para as crianças e aquilo qual for possível, aumentar o número de vagas, né, para que as crianças aí possam ter esse atendimento. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 528. Em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia aprova. Professor Ameiro Barbosa. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edson Buffetti. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 528 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue com a leitura do requerimento. Requerimento 529/2019. Considerando as reclamações feitas pelos moradores da Rua Bom Pastor, no bairro Paraíso, próximo ao numeral 165, referente a bueiro com a tampa quebrada, falta em anexo, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível a troca da tampa do referido bueiro? 2. Se possível, quando será realizado? Se negativo, por que? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 26 de setembro de 2019, Beto, vereador, foto anexa. Requerimento 530/2019, senhor presidente, senhores vereadores. Tendo-se em vista o recebimento de denúncia e reclamação, no sentido de que o proprietário do terreno localizado entre os bairros Oncinha e Graúna, entrada do bairro Oncinha com a divisa com a entrada do sítio da senhora Célia Canto, estaria fazendo doações, vendas de frações de terra menores do que aquelas autorizadas pela prefeitura, considerando que cabe ao município zelar pelo crescimento organizado dos bairros, competindo a este fiscalizar os desmembramentos de áreas nos moldes legais, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que esclareça se no local citado houve ou há indícios de fracionamento em porção de área menor do que as dimensões fixadas pela legislação municipal, bem como informe quem é o proprietário de tal área e se o mesmo recebeu ou não alguma notificação quanto à proibição de tal ato, sendo que este vereador desde já se coloca à disposição para acompanhar o fiscal até o local citado, caso haja alguma dúvida acerca da localização. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, Alumínio, 26 de setembro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Bom, a gente falar que aqui em Alumínio nós não temos problemas de divisão de áreas, de venda de áreas menores do que a prefeitura aprova, é chover no molhado, é secar gelo, porque a gente sabe que isso, infelizmente, a prefeitura peca na fiscalização e acaba acontecendo. Agora, o que causa estranheza é que essa denúncia parte de um pressuposto que o proprietário desse terreno é o próprio prefeito municipal, tá? Eu não coloquei aqui porque eu não sei se realmente é ele. Então, a gente quer saber se é o prefeito. Então, a partir do momento que o chefe do executivo, ignorando todas as legislações que vigoram no município, opta por doar, o problema não é doar, doa o que quiser, cada um pode dar, se é dele pode dar, mas que doe dentro da legislação. Não é justo que o morador que tem uma propriedade na proximidade e que procura cumprir a lei, amanhã ele receba lá 50 lotes de 100 metros quadrados, ignorando totalmente a legislação e uma prática que a gente tem combatido aqui, que nós já tivemos comissão aqui dentro da Câmara. Então a gente roga aí para os departamentos responsáveis da prefeitura, eu acredito que não seja o senhor prefeito, né? Espero que não seja, porque a gente sempre parte da boa fé de tudo, mas para que tome a providência e se diligencie no local. Como eu disse, se quiser dar área, então dê a área nos moldes lá 3.000 metros, 2.500 metros, mas não dê 125 metros para um, 125 metros para outro, para se fazer o que vai fazer lá. Né? Quando se aprovou o loteamento naquela região, não foi para essa finalidade de se fazer reforma agrária.
que as pessoas aqui parecem que estão gostando muito de terra, mais do que os próprios membros do MST, né? A briga por terra nesse município tá complicada. Não basta a gente ter pego o funcionário da prefeitura fazendo picada em área pública com aval, supostamente, de quem não poderia ter. Então a gente roga aqui por uma providência, né? Até porque os próprios fiscais aqui podem cometer crime porque a denúncia está feita. Então a gente quer saber se tem ou não isso e se tem alguma fiscalização, porque a gente vai ter que levar para frente um assunto desse. A gente não pode permitir alguém que cobra a lei e ignora a lei quando é para se favorecer ou favorecer alguém. Então, se tiver que dar uma área para alguém, para um amigo, para uma pessoa de confiança, que se dê dentro da lei, que se dê uma metragem que a lei autoriza essa pessoa a legalizar, que autoriza essa pessoa a desmembrar, mas nós não podemos, nós aqui como vereadores, como chefe do executivo, burlar isso. A gente sabe que acontece, mas já me ofereceram uma chácara lá de 500 metros quadrados, eu não comprei porque eu sei que não pode. Então a gente roga aqui por uma solução para o problema, esperando que a fiscalização da prefeitura contacte aí o proprietário desse imóvel, que eu também não sei quem é, né? E que por denúncia seria o prefeito, mas eu acredito que não. E que tome as providências necessárias nesse sentido. E que, se for, que notifique o proprietário. Doar algo a alguém não é proibido, mas não fora da lei. É o que eu tinha a comentar, presidente. Continue em discussão, requerimento 530. Eu peço a palavra. Por número 5 minutos com a parte. Algumas situações começam a se expor dentro da nossa cidade, que nos causam, sem sombra de dúvida, perplexidade e estranheza. O loteamento irregular é um crime contra a administração pública, né? Se você for olhar lá quem é vítima do loteamento irregular, é a administração pública, porque é um crime cometido contra ela. E, obviamente, se apurado quem é o autor desta, o representante principal da administração pública municipal, eu acho que fica algo meio que sem nexo. Doar aquilo que é seu, obviamente, a pessoa tem direito, mas doar aquilo que é seu dentro de um período eleitoral para fazer composição política também não pode. Eu não quero, assim, com isso, afetar aquelas pessoas que possam receber essa doação, porque a gente sabe como o povo está sofrido, não tem condição de comprar um terreno, aí vem uma pessoa que tem muito e quer dividir o seu lote fazendo uma bondade dessa, que seja bem-vinda, mas que faça dentro das regras que o município tem. Eu tenho falado que se avizinha de nós o período eleitoral, e que não é a regra do que vale tudo, porque não vale tudo. E a gente, obviamente, tem que lembrar essas pessoas. Volto a dizer aqui, eu não tenho absolutamente nada contra daquelas pessoas que possam ser beneficiadas com isso. Faço votos para que, de fato, sejam beneficiadas, que não estejam sendo manobradas ou enganadas. Uma outra questão que a gente tem que analisar, Alexandre, que em qualquer região do município, pelo plano diretor nosso, quando um loteamento, uma área, ela é declarada de interesse social, os lotes podem ser de 125 metros, em Figueiras, no Irema, no centro da cidade, qualquer lugar que seja. Mas para isso ela tem que ser declarada de interesse social. É um projeto de declaração de interesse social. Então poderia ser de 125 metros e obviamente não estaria burlando a lei nesse sentido, porque a Câmara mesmo aprovou essa ideia de interesse social. Por que isso? Para permitir as pessoas de baixa renda que elas consigam alçar, que elas consigam comprar, ter o seu terreno. Agora, saindo de uma realidade e vindo para outra, que que acontece, que a gente sabe, que esse terreno estaria sendo intitulado como o condomínio dos funcionários públicos, porque ao que consta seria do prefeito terreno, ele estaria repartindo isso aí em várias frações ideais de 125 metros e fazendo doações. Eu quero lembrar exatamente isso, porque isso é um abuso de poder econômico sem tamanho. Então, quando a gente fala que pode doar o que é seu, pode, dentro da regra da lei. Dentro da regra da lei. Por que não fez essa doação há 2 anos atrás? Faz a doação há 2 anos atrás, declara a área própria como de utilidade pública, reparte ela em 125 metros quadrados e faz essa doação há 2 anos atrás. Falta 1 ano para a eleição. Estamos dentro dos prazos de filiação.
E com isso tenta, obviamente, desnortear o processo eleitoral. Então isso é, sem sombra de dúvida, é algo que tem e merece ser apurado. Eu volto a repetir, aquelas pessoas humildes, que necessitam de um terreno, ninguém está se opondo contra essas pessoas. Mas elas têm que entender que isso não é ato de bondade algum. Não é ato de bondade. E o prefeito também tem que entender que isso não vai resolver o problema eleitoral dele. Porque se doa 20 terrenos lá, tem mais 870 funcionários dentro da prefeitura aí pelo menos, que não vão receber esse tipo de doação e que podem fazer avaliação real do que é esse governo. Eu falei aqui que a gente tem que se respeitar dentro do processo eleitoral e equilibrar, tem que ter paridade de armas nessa disputa. E se dentro dessa paridade de armas tiver que levar denúncia para equilibrar o processo, para que não tenha essa ideia do abuso do poder econômico, ela vai ser feita. Se aquela pessoa que for beneficiada, depois da discussão desse requerimento do vereador Dr. Alexandre, quiser deturpar a ideia dele, porque a ideia não é de afetar essa pessoa. Porque eu quero só ver, depois de outubro do ano que vem, depois do resultado do pleito eleitoral, se vai se consumar essa doação. Entendeu? Protela isso para depois de outubro, que aí não constitui crime algum. Porque se declarar de utilidade pública, pode doar 125 metros. O que não pode fazer é dentro do processo, desnaturando o processo. Então fica aqui, obviamente, meu voto favorável ao requerimento do vereador Dr. Alexandre. Continua em discussão, requerimento 530. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Vereador Geraldo Atleta. Aprova. Eduardo da Delegacia, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprova. Vereador Bengala. Aprova. Dr. Alexandre Amaral. Aprova. Beto. Edmo Bofete. Aprova. Enivaldo. Aprova. Requerimento 530 aprovado por 8 votos. Solicito o secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 531/2019, senhor presidente, senhores vereadores, para fins de conhecimento deste vereador, requer-se após a aprovação do plenário, seja oficiado do Poder Executivo, para que nos informe o percentual de gastos com folha de pagamentos apurado nos meses de janeiro a setembro de 2019, bem como remeta a relação de nome de todos os cargos comissionados e seus rendimentos, sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, Alumínio, 26 de setembro de 2019, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Não, vereador, 5 minutos com uma parte. Na verdade, esse requerimento de minha autoria aí parte de um print que foi feito do portal de transparência da prefeitura, que apontava lá alguns gastos da prefeitura com salários. Embora o portal não detalhe realmente o valor individual de cada servidor, que deveria, ao meu ver, ser feito, porque se é servidor e se principalmente é cargo comissionado, não tem que esconder o que ganha. E os valores são vultuosos. E se a gente for colocar na ponta do lápis, realmente, independente se são pagos individualmente, mas são valores que representam um impacto significativo na folha de pagamento. Principalmente se a gente considerar que hoje a muleta que existe dentro da administração não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro. Você pede para pintar uma faixa, não tem dinheiro. Você pede para pôr uma placa no nome da rua, não tem dinheiro. Você pede para fazer uma extensão de iluminação pública, não tem dinheiro. Tudo que você pede não tem dinheiro. Você pedir aí para trocar ambulância, não tem dinheiro. Pede isso, não tem dinheiro. Falta remédio porque não tem. Resumindo, o problema do alumínio não é gestão, parece que é dinheiro. Algumas instituições têm muito dinheiro para administrar, e por isso que as pessoas se acham administrador. Mas a coisa pública não tem, porque a coisa pública tem lei. A coisa pública tem lei, tem limites de gasto, tem uma série de situações. Então a coisa pública realmente é difícil. E o que a gente vê é justamente o quê? A população tem pago um preço muito alto pelos gastos da prefeitura com folha de pagamento. Muito alto. Não só a população, como às vezes o próprio servidor público, por quê? Porque o prefeito coloca um cargo comissionado que não faz o serviço, o cargo comissionado que tem uma experiência, e como o vereador Eduardo sempre fala, que poderia ser reaproveitado, ele faz o serviço, mas não recebe. Ele está em desvio de função e não recebe por aquele salário. E aí hoje o que a gente tem? Tem uma demanda de ação trabalhista caindo contra o município, que sabe-se lá que a população está pagando agora por não ter o serviço, e vai pagar na frente, porque o próximo prefeito que entrar vai ter que pagar esses processos, porque foi reconhecido na justiça.
E a gente vê um absurdo que se manda embora e as pessoas entram, parece que pela porta dos fundos da prefeitura, escondidas, porque daí você vai em algumas repartições, nossa, você voltou a trabalhar? A vontade que tem de falar isso, sabe por quê? Porque não estava fazendo falta nenhuma e as pessoas voltaram a trabalhar. E cai naquela, volta no período eleitoral, no período pré-eleitoral, como se fossem cabos eleitorais. É um absurdo. Até quando que a população vai tolerar que alumínio trabalhe no limite de folha de pagamento no extremo, sem saúde financeira para se fazer nada? A gente está aqui, tem um requerimento aqui, eu vi na internet sobre a questão da invasão dos pombos na escola Figueroa. É uma vergonha, gente. Com 5 mil reais se resolve o problema, menos até se resolveria o problema, mas não tem dinheiro. Mas para contratar as pessoas, para que essas pessoas adesivem o carro na época da eleição, para que essas pessoas possam pedir voto, e sabe-se lá se vão pedir votos para a atual gestão, serve. Aí quem paga? Paga o cidadão, que tem que colocar os filhos nesses pau velho que estão rodando aí, que tem o serviço meia boca que está sendo feito, esse tipo de situação. E a gente sabe que aqui na Câmara, muitas das vezes o que a gente pode fazer é gritar, porque não tem legalmente como pedir para caçar, a má gestão não é motivo de cassação, né? E a gente tem uma porcaria de uma estrutura gigantesca na prefeitura, que a nomeação não passa aqui pela Câmara. Mas a gente vê os departamentos cabides de emprego, e a população pagando por problemas, sabe, muito pequenos, né? Na hora do vídeo não aparece vereador, a gente não é chamado na hora do vídeo para dar uma notícia para a população que possa agradar. Não que eu queira, eu acho que tem que fazer isso, mas a gente não aparece. Só que na hora que dá errado, na hora que a pomba vai lá, empesteia a escola, sobra para os vereadores. E não tem dinheiro. E para nomear cargo? Não, eu não tenho cargo, como acredito que nenhum vereador aqui tenha. A gente tem que se expor a esse tipo de situação. Das pessoas questionarem com razão quanto a prefeitura tem gasto com folha de pagamento, que está no limite do limite, se já não passou o que é recomendado. Recomendado pela lei, porque pelo bom senso poderia ser bem menor, porque nós não vemos serviço nenhum para a cidade. Por que tem tanta gente trabalhando? Por que a gente precisa ter gente trabalhando se a gente não vê retorno, nada disso? Então a gente aguarda que o prefeito responda esse requerimento para que a gente possa compartilhar com a população e mostrar aonde está indo o ralo, que é a folha de pagamento, que está indo dinheiro público aí, e que infelizmente a gente está algemado aqui na Câmara, a não ser bradar para que faça a gestão, porque dinheiro não tem como aumentar dinheiro. Votar aumento de imposto aqui, eu não vou votar. Então o jeito é reduzir despesa. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento 1531. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Você lembrou bem, a gente tem um limite que é o limite legal de folha de pagamento, e tem um outro limite que é o limite prudencial, que o Tribunal de Contas recomenda, que ele é abaixo, inclusive, do limite legal. A ideia de se ter um limite prudencial é imaginar que nas quedas de arrecadação que podem ocorrer, ou então na não apuração da receita corrente líquida do município, que a receita corrente líquida o que é, para explicar para quem não possa não entender, é tudo aquilo que o município vai recolher ao longo do ano. O município primeiro ele estima a receita e depois vai ver se vai apurar a receita. Então quando você tem esse limite prudencial, que não é necessariamente legal, se acontecer de ter oscilação, a folha de pagamento não extrapola o limite percentual. Não tenha dúvida, o doutor Alexandre, que o município tem que refazer a lição de casa no sentido de conter os gastos com folha de pagamento. Eu nunca aqui fiz qualquer tipo de ataque a cargo comissionado, porque a gente sabe que qualquer administração que seja vai carregar cargos comissionados para dentro da prefeitura municipal. O que eu falo é que tem que ter função. Se a pessoa é diretor, tem que dirigir um departamento, né? Se é chefe, tem que chefiar. E acho que a gente não vê isso acontecendo. Então dá a impressão que o município está pagando duas vezes, né? Paga para quem deveria fazer e paga depois para um outro que vem no lugar para fazer. Então os cargos parecem que são duplicados dentro da prefeitura. E aí aonde que sofre? É na falta de receita para investimento dentro da cidade, porque está ficando em folha de pagamento. Está ficando. A gente estava acompanhando aqui, através dos balancetes de receitas que a Câmara recebe, conversando com o financeiro nosso, o Mager, de janeiro desse ano, até agosto desse ano, até o último dia de agosto desse ano,
o município não tinha arrecadado ainda 49 milhões de reais. E a estimativa da receita nossa estava superior a 75 milhões. Ou seja, não vai apurar a arrecadação. Não vai. Vai recolher a menor. Recolhendo a menor, vai atingir a folha de pagamento. Então o município tinha que repensar essa situação da dupla ou tripla atribuição aos cargos, exonerar muita gente, conseguir conciliar o menor gasto para a gente poder ter um pingo de investimento. O Alexandre fala que não tem 5 mil reais para resolver o problema da escola lá da Pomba, mas há 3 anos, vai completar esse ano, não tem dinheiro para comprar meia dúzia de poste para fazer iluminação na Praça do SESI para instalar uma feira noturna. Aí está na internet lá perguntando o que a população acha de feira noturna. Que a gente está pedindo faz mais de 5 anos isso daí. Não tem dinheiro para comprar poste. Tem dinheiro para arrumar ponto de ônibus. Então, folha de pagamento ela tem que ser tratada com seriedade. Tem que colocar não só próximo do limite legal, mas dentro do limite prudencial, que é bem abaixo do legal. É só querer fazer gestão em vez de ficar fazendo campanha o tempo inteiro com cargo. São as minhas considerações. Continua em discussão, requerimento 531. Peço a palavra. Para o vereador, 5 minutos com a parte. A gestão quando a pessoa ela não sabe fazer gestão, existem muitos meios dela aprender. Existem muitos cursos, né, para a gente aprender a fazer gestão. E dentro de uma gestão pública, nós entendemos que antes da folha de pagamento, lógico que nós temos, como os vereadores falaram muito bem, que tem os cargos comissionados, mas nós vemos que aquilo que é prédio público tem que ter uma prioridade para manutenção. Então, que adianta eu ter 10 cargos comissionados e ter um pronto-socorro lá caindo aos pedaços? Que adianta ter 10 cargos comissionados, estou chutando aqui 10 cargos comissionados, e ter um posto de saúde no bairro do Itararé fechado, apodrecendo os utensílios lá que serviria para um dentista dar consulta aos munícipes? O que adianta ter todos esses cargos comissionados, como foi falado? Você chega numa escola, está lá um monte de pomba que está defecando lá, trazendo doença para as crianças. Você ter cargos comissionados, você vai aqui numa quadra municipal, aqui na praça, antigo SESI, que está ali totalmente abandonado. Então a gente vê que é falta de amor. A gente vê que é falta de amor. Não adianta ser bonzinho, o prefeito não tem que ser bonzinho, o prefeito tem que saber administrar. Não adianta dar um pouquinho para um pouquinho para outro, se a maioria não tem. Então tem que dividir por igual. Então nós vemos que realmente existe sim essa má gestão da atual administração, que todo mundo está pagando. E aí a gente tem que ouvir de pessoas que não têm o que fazer, colocando no WhatsApp, que vem para a Câmara escutar blá blá blá. Tudo isso é culpa do senhor prefeito. Vai lá no prefeito falar com ele também. E muitas vezes quer cobrar do prefeito. Aqui na Câmara a gente trabalha com seriedade. Ninguém está aqui brincando. Então, nós vemos que a atual administração, ela precisa melhorar muito. Precisa ter mais compromisso com aquilo que deve ter compromisso de verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 531. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Vereador Geraldo Atleta. Da Delegacia, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Vereador Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Buffetti. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 531, aprovado por 8 votos. Solicito o secretário que continue com a leitura do requerimento. Requerimento 532 de 2019, senhor presidente, senhores vereadores, para fins de conhecimento deste vereador, requer-se após a aprovação do plenário, seja oficiado o Poder Executivo, para que informe o valor devido aos funcionários, motoristas, referentes ao ressarcimento de despesas com viagens, individualizando mês a mês a origem de tais valores, que justifique o motivo de tal acúmulo, considerando que tal fato onera ao servidor que arca com os riscos da atividade. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, alumínio 26 de setembro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Então, vereador, 5 minutos com a parte. Na verdade, aqui, esse requerimento, né, ele diz respeito aí aos motoristas que atendem diariamente o cidadão aluminense que tem que se locomover para outra cidade. Infelizmente, o governo do estado
faz um hospital, um atendimento lá em Salto e deixa para o município para a gente fazer o transporte dessas pessoas. Então, antes de entrar aqui no requerimento propriamente dito, parabenizar aqui, já tive o prazer de falar com ele, ele é tido como o TT Rivera, que é um cara que está à frente lá hoje do agendamento, e assim, outro dia eu fui na feira, recebi um elogio pelo trabalho dele lá, então a gente registra os parabéns. Agora, por outro lado, a gente poderia dizer que é um departamento perfeito, mas o grande problema, a gente sabe que não é do diretor lá de divisão, diretor de transportes, é a questão que tem perturbado, isso eu já tenho falado várias vezes, não é a primeira vez. A questão é o seguinte, o Nivaldo está aqui e a gente teve um prazer de trabalhar uma época juntos na CBA, e ele sabe como funciona. O motorista, ele recebe lá no dia 15 e no dia 30 o salário dele. Agora você imagina se ele tiver que colocar do bolso, um camarada que vai para São Paulo, vai para Campinas, vai para Barretos, vai para Jaú, e faz a sua refeição e gasta lá 20, 25 reais todos os dias, e chegar no final do mês ou naquela semana ele não recebeu aquele valor. Então se ele fez 5 viagens na semana, são 100 reais, e às vezes tem o café da manhã, tem a tarde. E resumindo, eu não sei por que Cargas Água a prefeitura, né, que acha dinheiro para pagar o cargo comissionado, e como eu disse, o cargo comissionado que não faz nada, mas não estabelece uma política séria com relação ao motorista, que tem que arcar com o risco da atividade. E pior, além dessa pessoa passar mais de um mês sem receber por um dinheiro que ele colocou do bolso dele, que ele gastou do bolso dele, quando faz o pagamento, faz na folha de pagamento. Isso onera o servidor, porque ele paga imposto de renda, ele paga INSS, ele sofre desconto sobre aquilo. O próprio município paga mais 30%, 28,8% do INSS sobre essa verba. E agora, qual é a dificuldade de se mudar uma coisa que durante mais de 20 e poucos anos funcionou? Aí vem o gênio e cria esse método de acumular por mês e que não paga o motorista. Que daí a gente podia vir aqui, ser humilde e falar, olha, parabéns ao departamento, tem feito um bom trabalho, parabéns. A gente não pode falar na integridade, mesmo sabendo do empenho dessas pessoas. Aí a gente tem que saber que a pessoa que trabalha no município é sujeita a uma situação dessa, uma situação contrária à legislação. Poxa, nós temos um prefeito que defendeu os direitos dos trabalhadores, como é que ele impõe uma situação dessa? Fosse a CBA fazer, na época que ele era presidente, qualquer funcionário, para pagar o deslocamento dele, para pagar as despesas para ele trabalhar, se alguém aceitaria? E por que agora aceita? Isso está contrário à legislação. E a gente não vê também o sindicato brigar, a gente não vê, e o servidor fala, sabe o que é feito? É punido o servidor, não se resolve o problema. Porque eu queria ir aí falar o nome do servidor, mas a gente não pode, porque a gente sabe mais ou menos o quanto deve para cada um. Sabe por quê? Porque senão é punido, é tirado do setor. Às vezes aquele cara que rala para ganhar um pouquinho de hora extra, ele prefere se subordinar a isso, mesmo sabendo que está errado. Uma situação simples de resolver que a gente não vê solução, sabe? Eu repito, parece que alumínio anda 1 centímetro para frente e volta 50 metros para trás. O que é isso, gente? O que é isso? Cadê o respeito à legislação? Cadê o respeito ao bom senso? Aqui não é nem lei, aqui é bom senso. Onde você viu, o servidor já não é bem remunerado, o servidor de carreira, e ainda ele tem que sujeitar uma situação dessa? Pelo amor de Deus, sabe? É vergonhoso. Sabe que, sinceramente, o servidor que tem estabilidade deveria chegar num dia de manhã lá, sei lá quantas viagens tem. Hoje nós não vamos, porque nós não recebemos o reembolso da alimentação. Devia travar, porque daí se resolve o problema. Porque enquanto o servidor, que é a parte fraca na relação, estiver gritando, não se resolve. Aí o dia que se começar a colocar em Facebook, o dia que não for passageiro, o dia que o passageiro falar umas boas para prefeito, falar boa para vereador, daí o problema é resolvido. Então a gente registra o nosso inconformismo aqui pedindo, olha, pela 9ª, 10ª vez, que volte como era antes, que centralize um caixa, reembolse diariamente, 1 ou 2 dias o motorista que apresenta a nota, mas que não deixe acumular. Isso é ilegal. Isso é ilegal, prejudica o bom trabalho do servidor, prejudica o bom trabalho, mancha até o trabalho, às vezes, do departamento que tem se dedicado e que, dentro das dificuldades, tem feito um bom trabalho. Então, é o que a gente tem a rogar aqui, senhor presidente, e clamando, né, que as pessoas que determinam uma situação dessa, que nos ouçam. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento 532. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Geraldo Atleta. Eduardo Garcia, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprova. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto.
Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 532, aprovado por 8 votos. Solicito o secretário que continue com a leitura do requerimento. Requerimento 533 de 2019, senhor presidente, senhores vereadores, para fins de conhecimento deste vereador, requer-se após a aprovação do plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que envie a esta Câmara o relatório de receita e despesa dos meses de janeiro a setembro de 2019, que segundo legislação deve ser enviada pelo Fundo Social de Solidariedade mensalmente à Prefeitura, bem como informe se já foi ou não procedido a abertura de CNPJ da referida entidade. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, Alumínio, 26 de setembro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 534 de 2019, considerando as reclamações feitas pelos moradores da rua Elvira de Jesus, no bairro do Paraíso, próximo ao numeral 246, referente a bueiros totalmente entupidos e com as tampas quebradas, foto em anexo, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível a realização de limpeza dos referidos bueiros? 2. Se positivo, quando será realizado? Caso negativo, por quê? 3. É possível a troca de tampas dos referidos bueiros? 4. Se possível, quando será realizado? Caso negativo, por quê? 5. É possível substituir o local do bueiro, tendo em vista que está na frente de garagem de munícipe? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 26 de setembro de 2019, Beto, vereador. Requerimento 535 de 2019, senhor presidente, senhores vereadores, considerando que munícipes estão solicitando a sinalização de solo para deficientes físicos e idosos na rua José Serione, número 428, em frente ao cartório de registro civil, considerando dificuldade de acesso ao cartório pelos idosos deficientes que necessitam adentrar ao local citado, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade de ser realizada sinalização de solo em frente ao cartório de registro civil? 2. Se sim, quando? 3. Se negativo, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 27 de setembro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 537 de 2019, senhor presidente, senhores vereadores, considerando as recentes reclamações via redes sociais de pais e alunos da Escola Municipal Engenheiro Antônio de Castro Figueroa, localizado no Jardim Olidel, relacionada à grande proliferação de pombas nas dependências da escola e, por consequência, a grande quantidade de fezes desses animais que ficam espalhados pela escola. Considerando que é uma grande preocupação por parte deste vereador e também dos pais, com a possibilidade dos alunos, professores e demais servidores estarem contraindo alguma doença que possa advir dessas aves. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade de efetuar o remanejamento das pombas que se encontram dentro do forro da escola, para evitar possíveis incidentes relativos à saúde dos alunos, professores e demais servidores? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? 4. A possibilidade de se instalar mecanismos que impeçam a entrada desses animais na quadra e proximidade das salas de aula, como, por exemplo, redes de contenção? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 27 de setembro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 538 de 2019, senhor presidente, senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica na rua Luzia Serione Fabiani, próximo aos números 93 e 95, na Vila Santa Luzia, conforme foto anexa, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar os devidos reparos no local. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 27 de setembro de 2019, Edmo Bofete, vereador, as fotos estão em anexa. Requerimento 539 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Escola Municipal Engenheiro Antônio de Castro Figueroa necessita de algumas manutenções e melhorias na sua infraestrutura, conforme lista abaixo. Ampliação do refeitório, manutenção das portas de salas e banheiros, melhorias nos muros que delimitam o território da escola, pois atualmente são muito baixos, facilitando a entrada de estranhos. Manutenção de iluminação das salas de aula, manutenção da rede elétrica, manutenção da rede hidráulica, atualização
dos livros de acervo da biblioteca, manutenção para conter infiltrações. Aqui requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível que se realize as melhorias solicitadas para a Escola Municipal Engenheiro Antônio de Castro Figueroa? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 27 de setembro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Lido, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 80/2019. Solicita realizar limpeza e outros reparos necessários na pista de caminhada João Lopes de Meira. Edmo Bofete, vereador. Lido. Passamos agora ao tema livre, que temos que o doutor Alexandre com 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui pelo plenário aqui da Câmara Municipal, os amigos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, uma boa noite a todos. O motivo aqui que nos traz hoje aqui na tribuna, na verdade eu acredito que sejam praticamente apenas 2 comunicados, que eu me sinto no dever de fazê-los. E, enfim, o primeiro deles é reforçar aqui um aviso que vem circulando pela Rede Mundial de Computadores, que se refere ao teste das sirenes que foram instaladas aqui pela Companhia Brasileira de Alumínio. Testes esses que terão início, serão feitos entre os dias 1º e 13 de outubro. Então, a gente já ouviu a notícia de que alguém poderá falar que a barragem pode se romper, mas que esses avisos, que fica aqui o aviso registrado de que o eventual chamado é apenas um teste, que as pessoas não precisam se desesperar, que não precisam ficarem aflitas se ouvirem esse tipo de teste. Então, fica aqui nosso reforço com relação a esse tipo de aviso. Às vezes, alguém pode se atrapalhar e está indo para o ponto de encontro, que ainda não é o momento. Esse momento é o momento de teste, que será feito do 1 ao dia 13. Eu falei que eram 2 pedidos, eram 2 comunicados, mas eu vou fazer um pedido também, antes de entrar no motivo principal. Hoje um cidadão postou aqui na Rede Mundial de Computadores, no Facebook, um assunto que eu já debati bastante, que o Edmo já fez requerimentos, com relação aos trânsitos de veículos de caminhões nas ruas Enio Fabiani e na Luzia Serione Fabiani. Os caminhões estão estacionando e tem dificultado bastante. Então, ao invés da prefeitura perder tempo de fazer estudo, porque tudo vai fazer estudo, se dirija até o local por volta das 12 horas e fique lá. Entre as 12 e 12h30 vai poder constatar de que esse vereador tem dito a verdade, que o vereador Edmo tem dito a verdade, de que é um grande anseio daqueles moradores que haja uma proibição ou haja uma legalização do estacionamento dos veículos. Tá ok? E o segundo aviso e o terceiro tema da tribuna, evidentemente não poderia ser diferente, a gente vem aqui tratar sobre o transporte. Também sei muito pouco, vou passar o que a gente sabe, até porque a gente vinha debatendo esse assunto com outros vereadores aqui na Casa de Leis, e é um assunto importante. Nós estamos aqui há 4 ou 5 horas, ou menos, para se encerrar um contrato com a Jundiá, uma concessão que perdurou durante 8 anos, e que a prefeitura, por uma impugnação junto ao Tribunal de Contas, foi acatada uma liminar e a licitação foi suspensa e, enfim, criou-se uma grande celeuma para saber como que vai ficar a situação das pessoas. Afinal, o prefeito precisa saber, é bom que ele saiba que as pessoas utilizam o ônibus aqui em Alumínio, nem todo mundo trabalha na CBA, as pessoas precisam do ônibus. E que a partir do dia 1º as pessoas perguntam como ficaria essa situação. Então, segundo as informações que nos chegam e que foram compartilhadas pelo chefe do executivo aí no Facebook, refere-se ao fato de que uma empresa chamada Transvitória foi contratada por um contrato de emergencial e que essa empresa amanhã assume o transporte coletivo municipal através desse contrato de emergência. A princípio, o prefeito já até avisou, cuidado, porque amanhã cedo pode ter problema de horários. Não era para ter, Uma coisa que você sabe que vai acontecer, que você previu o término, que você previu o começo. Mas, enfim, haverá essa mudança e essa empresa estará assumindo. A outra pergunta com relação aos cartões da Jundiá, se serão aceitos.
segundo nos constas, a empresa terá aí no direito se chama-se vacatio legis, um período aí que ela estará aceitando esses cartões, aceitando esse tipo de situação. Enfim, aparentemente a questão do transporte provisoriamente resolvida. Gostaríamos de vir aqui e dar os parabéns por ter sido resolvido. O problema é que nós entendemos que essa situação não é uma situação emergencial. Situação emergencial, se tivesse dado uma chuva, alagado um monte de situação, se tivesse dado um furacão, a prefeitura precisasse fazer uma compra de emergência. Então, a gente agradece para evitar que a população pene por mais um erro gravíssimo da administração, mas agradecer e parabenizar jamais. Jamais. Porque há 8 anos a gente já sabia que no dia 30 de setembro de 2019, às 24 horas, esse contrato chegaria ao fim. E a gente tem que engolir que isso vai ser feito por um contrato de emergência. E por que emergência? Porque mesmo sabendo há 8 anos atrás que venceria no dia 30/9, a licitação foi aberta no dia 23/9, uma semana antes. Uma semana antes, sabe o que nos leva a crer? Que parece que é de propósito. Nós precisamos saber de onde é essa empresa. Eu não tive contato com ninguém, não sei, pode ser que não tenha nada, mas da onde? Milagrosamente surge uma empresa disposta a assumir o transporte e que vai fazer de graça por alguns dias, inclusive. E aí? Será que realmente é emergencial uma situação dessa? Ou se criou, ou foi criada uma situação para que isso acontecesse? É um absurdo uma cidade que emprega um monte de gente aqui, que gasta 50 e poucos % com folha de pagamento, faça uma licitação às vésperas do vencimento de um contrato extremamente importante para a cidade, que a população exigia inúmeras outras circunstâncias de se substituir, por exemplo, esses ônibus maiores por micro-ônibus, de se implantar questões de melhorias que já foram tratadas aqui, como a área de transbordo, né, para que a pessoa pudesse se utilizar de um ponto a outro. Então, assim, a gente agradece, tem que agradecer, né? É igual aquela música, tá ruim, mas tá bom, né? O patrão chega para o empregado e fala, vou reduzir seu salário, não vai mandar embora? Não, tá ruim, mas tá bom. É isso que a gente tem que falar. Só que engolir uma situação dessa, jamais. É uma situação criada, gente. Isso é uma situação fictícia. Não existe. Nenhum gestor faz uma situação dessa de última hora. Quem faz? Sabe o que parece? Aquela pessoa que você querer comprar o ovo de Páscoa para o seu filho no domingo, às 10h30 da noite, aqui alumínio, sabendo que tudo está fechado. É isso, é uma coisa que você sabe que vai acontecer e você não programa. E aí, para passar, juridicamente, para dizer que você faz, você lança às vésperas do vencimento, e lança com condições que nenhum imbecil no mundo, mas nem um monge franciscano, nem qualquer empresa desprovida de qualquer valor e que quisesse investir nessa cidade, nem mesmo monge, nem mesmo se alguém fosse daquela toca de Assis, que as pessoas não têm apego nenhum em dinheiro, viriam trabalhar aqui em alumínio pela proposta que a prefeitura fez. Uma proposta que gasta de mão de obra fixa, de motorista, mais de 100 mil, para ganhar 28 mil. Oxe! Aonde que viria uma empresa dessa? Aí dizer que vem no contrato emergencial e dizer que o problema está resolvido e por vídeo. E detalhe, pôs o vídeo 5 horas da tarde. Um monte de gente ligando que trabalha em empresa, a empresa precisa comprar vale transporte no final do mês, não sabe o que faz, sabe? São situações que realmente aqui em alumínio as pessoas começam a duvidar um pouco mais dos políticos. Realmente é muito triste uma situação dessa. É complicado porque as leis aqui em alumínio parece que elas deixaram de existir. As leis não existem. Parece que algumas leis aqui se criam. Infelizmente, situações a gente fica com as mãos atadas. Porque esse é um fato que o Tribunal de Contas vai apurar. O Tribunal de Contas vai apertar, mas que tecnicamente a gente sabe que está errado. Mas que foi feita uma licitação aos 49 minutos do segundo tempo, precisando fazer 2 gols para ganhar o jogo. Um assunto tão sério no contrato de 8 anos. É assim que as coisas se tocam nessa atual prefeitura. É dessa forma. Então como é que você acredita? Como é que você acredita nas coisas? Como é que você acredita? Vai perguntar para as senhoras do CCI, esse final de semana passei uma vergonha
da piscina que foi prometida lá? Como é que as pessoas fazem? Uma pessoa falou que fez reunião, não, nós vamos asfaltar oncinha. O maior desejo aqui dessa Câmara é que asfaltasse todas as estradas vicinais dessa cidade. A gente sabe que pelo que está fazendo aqui tem condições? Não tem. Não tem. Porque aqui não tem como tirar dinheiro fácil. Aqui não tem como obrigar alguém a pagar alguma coisa. Não tem. Aqui é programado o que vai entrar e teria que ser programado o que vai gastar. E essas coisas não acontecem. Então, um esclarecimento para a população. A gente roga a Deus, que é o que nos resta nesse momento, que amanhã essa empresa seja uma empresa séria, que essa empresa assuma as linhas de transporte, que essa empresa respeite a convenção coletiva de trabalho, que qualquer sindicato cobre. Quem foi membro do sindicato deveria saber disso, deveria saber, porque se diz líder sindical há 40 anos, deve saber o que é uma convenção coletiva, que tem que se cumprir, e que essa lei possa, que essa empresa possa prestar um serviço decente provisoriamente, e que nesse tempo, que agora a prefeitura já esteja pensando em fazer uma licitação séria, uma licitação que possa realmente contratar uma empresa e que possa atender as necessidades de alumínio por 8 anos. E que possa fazer isso. E que possa o Alexandre estar vindo aqui e falar, não, o Alexandre está errado mesmo. O Alexandre está errado. A licitação foi feita num prazo de 7 dias, dava tempo, não ia ter impugnação nenhuma, ia correr tudo perfeito. Que possa eu estar errado, prefiro eu estar errado. Que amanhã ninguém deixe de ir trabalhar ou que chegue atrasado no serviço porque alguém esqueceu de agendar que a licitação ia vencer. Que a licitação ia vencer no dia 30, à meia-noite. Que no dia 1º, que hoje o emprego que a gente tem que preservar tanto, que nenhum trabalhador seja punido por uma questão dessa. Então a gente registra aqui, como eu disse, está ruim, mas está bom. Então o recado que eu tenho a deixar a população, eu não participei da reunião, é de que o quê? Como foi dito nesse vídeo, a prefeitura já contratou uma empresa e teoricamente essa empresa vai funcionar, vai se ativar nos mesmos moldes dos quais a Jundiaí se ativa hoje. No papel, momentaneamente sem prejuízo para a população. E aqueles que possuem aí seus cartões terão prazo para fazer a substituição, para fazer esse período de adaptação. E que essa adaptação seja menos onerosa possível. Mas aplaudir por essa solução não dá. Isso não foi solução, gente. Isso não foi solução. E a gente precisa ficar bem atento. O porquê? O porquê de um assunto que vinha sendo ventilado, que vinha sendo tratado, que vinha sendo debatido há meses, foi tratado às vésperas. Às vésperas. Aparentemente, a pergunta é: de propósito ou não? É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Passamos ao tema livre agora, que temos escrito Eduardo Delegacia, com 15 minutos, uma parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Lumínia aqui presente, internautas que nos acompanham, boa noite a todos. O assunto que o doutor Alexandre trouxe aqui, referente ao transporte coletivo da nossa cidade, é algo que tem chamado a atenção, não só do doutor Alexandre, não só minha, como de toda a Câmara Municipal. Acho que cada um dos vereadores que compõe essa legislatura sabe o trabalho que a gente tem tido já há algum tempo. Já desde o ano passado, final do ano passado, novembro ou dezembro, a gente questionava ao prefeito a respeito do vencimento do contrato com a empresa Jundiaí e das tratativas que o município tinha de realizar. Vou aproveitar aqui que eu estou falando, anunciar a presença do vereador Eduardo Bosco, que já foi presidente dessa casa aqui, e pedir ao presidente da Câmara também, que faz desejo, que peça ele a compor a tribuna nossa de honra, se ele assim entender. Dada a formalidade que exige o anúncio da presença do Ceará, nosso amigo ali, lembrar que ele está sentado na cadeira errada, ele tem que sentar ali, ó, na penúltima cadeira ali, na do justo. Então, seguindo a questão do transporte, é algo que a gente já vem debatendo há algum tempo. A Câmara Municipal não convocou, mas convidou a estar presente aqui, nesta casa, o proprietário da empresa Jundiaí, que tem o contrato até a meia-noite de hoje. Ele explicou os motivos
do porquê ele não viria para uma renovação com a prefeitura. Nós protagonizamos uma reunião dentro da prefeitura com o prefeito, na qual esteve todos os vereadores. Eu com a vereadora Meire, acho que há uns 2 ou 3 meses atrás, fizemos um requerimento, acreditem, pedindo melhorias no sistema de transporte e a atenção do prefeito no tocante à renovação ou à realização de uma licitação. O Alexandre perguntou por que o assunto foi tratado tão às vésperas. É porque o prefeito acreditou que da maneira dele, errada, ele ia conseguir negociar e renovar com a empresa Jundiaí. Esse que é o resultado. Mas quando chamou a Jundiaí para negociação, ao que nos consta, a conversa foi a seguinte: eu sei que eu devo 2 milhões, eu não tenho dinheiro para pagar e eu quero renovar. Quero perguntar que empresário, em sua consciência, vai fazer uma renovação dessa. Qualquer empresário do mundo, que eu vou chegar para ele e vou falar assim: eu te devo 2 milhões, e já vou avisar que eu não tenho dinheiro para pagar e eu quero renovar. Quem vai renovar o contrato? Ninguém vai renovar o contrato. Então, sabendo que não ia ter a renovação, tinha que adiantar o edital de licitação. Adiantando o edital de licitação, se tem tempo para se programar e confeccionar uma peça, que eu acho que é a peça mais difícil de ser realizada dentro do município. Um edital de convocação de um certame licitatório do transporte público municipal. Há que ter cuidado, há que observar as novas leis. E não foi feito. Resultado, impugnação. E essa impugnação, no final das contas, acaba elevando o município, aliás, levando o município a uma condição de se permitir emergencialmente contratar. E aí fez um contrato emergencial de 3 meses prorrogáveis, salvo engano, por mais 3. Quando eu falo salvo engano, é porque até agora a gente não recebeu cópia desse contrato de emergência, que a gente tem que, inclusive, solicitar na próxima sessão. E já deveria fazer esse contrato de 6 meses renováveis por mais 6. Para programar, para planejar o sistema. Uma outra coisa que a gente tem que analisar é que a emergência provocada por conta da impugnação do edital, ela obriga o município a contratar emergencialmente dentro dos ditames daquele mesmo edital. Dentro dos ditames do mesmo edital que foi impugnado. Se naquele edital o município não podia subsidiar o sistema, na emergência também não poderia. Aí eu pergunto, o empresário, que a gente também não sabe de onde é, salvo engano, a cidade de Suzano, a empresa é a Transvitória, né, representada por advogado da nossa região, que conhecemos hoje ao acaso na prefeitura. A empresa vem para a cidade. Eu quero só saber a hora que ele entender que o sistema é deficitário. Eu quero só que ele entenda a hora que ele vier fazer um transporte e tiver 4 pessoas dentro do ônibus. Eu quero ver quanto tempo vai durar essa emergência. Quanto tempo o empresário vai se subjugar a um sistema que necessita de subsídio? Um sistema que em 1 ano não arrecada 1 milhão para 10 ônibus que rodam na cidade. Um sistema que não se paga. E que a prefeitura não entendeu algo simples que ela tem que entender. Que transporte público é política. Ele tem que entender isso como política de mobilidade urbana. E entendendo que isso é necessário, ele tem que apertar os cintos da prefeitura e falar: eu tenho de investir no sistema de transporte, porque na cidade não tem sistema de transporte. Se ele não entender que a cidade precisa de um sistema de transporte, a gente não vai conseguir fixar nunca um contrato atrativo, porque tem de ser atrativo, para trazer empresas boas disputando o edital. E tendo um contrato atrativo e tendo uma empresa boa que ganha esse certame, a gente consegue ofertar à população um serviço público de qualidade, me desculpe. Hoje, Alexandre, não só você, eu vi, acho que todo mundo aqui está recebendo mensagem em Facebook e WhatsApp, né? E as pessoas são pessoas que a gente conhece, pessoas que têm rosto. A Tamis, que trabalha lá na Blowtex, me mandou mensagem. O Éder, do Colibri, acho que mandou para mais de uma pessoa. A Tayane mandou mensagem para mim, que trabalha em empreiteira como administrativa. A Mara, o Bruno com a Viviane. Está todo mundo preocupado. A Esmeralda, que mora lá no sítio. É um sem fim de pessoas. Aí o que a gente pode falar para essas pessoas? O prefeito fez um contrato de emergência, que segundo ele começa a funcionar amanhã, dentro do mesmo horário que a Jundiaí fazia o serviço. É isso que a gente pode falar. Porque qual a dúvida de que vai ter falha amanhã, um sem fim de falha? Porque a empresa tem que ter chegado 2 dias antes
E o Beto já trabalhou em linha na cidade, e o Beto falou, já tinha que ter passado a linha. O Beto falou para o Eduardo, essa empresa já tinha que ter passado a linha. O ônibus tinha que ter saído do ponto final, passado ponto por ponto. Tem que saber o tempo que vai fazer isso daí. Não tem planejamento nenhum. Muito embora no dia 23 tenha sido impugnado, do dia 23 até hoje foi uma semana para se levantar um contrato de emergência. Tempo teve. Então, a cada uma dessas pessoas que perguntaram para mim, que eu já respondi, óbvio, a essas pessoas, a cidade tem um contrato de 3 meses de emergência com a empresa Transvitória da cidade de Suzano e começa a funcionar a partir de amanhã. Essa é a resposta. Vai ter que se adaptar ao longo dessa semana várias questões de itinerário, os horários, questão de bilhetagem, porque por não ter um sistema de bilhetagem, o prefeito falou que na primeira semana o transporte vai ser gratuito para o usuário, porque a prefeitura, óbvio, vai ter que pagar por esse serviço, que ninguém vai sair lá de Suzano, encostar 10 ônibus na cidade, pagar a hora do motorista para transportar os outros de graça. Então a prefeitura vai pagar isso sem bilhetar na primeira semana. A gente espera que o município vença esse período transitório, esse período temporário do contrato de emergência, que realize um edital decente, bem pensado, de acordo com todas as leis, que tenha planejamento, que não precisa da área de transbordo, precisa integrar temporalmente o cartão. Com o mesmo cartão a pessoa pegue um ônibus lá no Carafá e com esse cartão ela consiga chegar no Sinindu, que é o outro lado da cidade. Que repense o sistema de transporte, e repensando o sistema de transporte, que crie um sistema de subsídio através do Tesouro, não como foi feito no passado, via Fundeb, deixando as escolas como estão hoje aí. O Edmo acabou de fazer um requerimento aqui, que ele falou, sugiram algumas manutenções. A impressão que dá é que é mais fácil derrubar e levantar outra escola, porque é muita coisa que tem para fazer. Porque no passado, quando era para investir na infraestrutura de escola, ficava gastando dinheiro com bilhetagem do Fundeb, subsidiando indiretamente o sistema. O sistema precisa de subsídio, não do Fundeb, que é uma receita decadente. Tem que subsidiar o sistema. O número de usuários não paga o sistema de transporte da cidade. Isso não é uma especificidade da cidade de Alumínio. A URB subsidia o sistema de transporte de Sorocaba. São Roque acabou de anunciar um subsídio para o transporte público municipal. O Alumínio não vai na contramão disso, vai ter de subsidiar. Sem subsídio não tem sistema de transporte. E sem sistema de transporte, que cidade que prospera? Nenhuma. Então o prefeito entenda isso como política pública de mobilidade urbana, invista nesse sistema, priorize investimentos. Priorize investimentos. Porque isso daí é questão de sentar, pensar do que tem que fazer certo. O prefeito tem agora, tecnicamente, 6 meses para elaborar um edital. Parece que é muito tempo. Parece que é muito tempo. Não é muito tempo. Não é. Deveria ter feito um contrato emergencial de 6 meses, prorrogáveis por mais 6. Porque se em 3 meses ele realizar o edital de forma decente, colocar ele à publicação e alguém impugnar, os outros 3 meses não vai ser suficiente para realizar um novo certame licitatório. E a impressão que eu tenho é que as coisas não vão caminhar nesse mundo imaginário, que é mundo real. É mundo real. Como o prefeito vai pagar esse sistema de emergência? Esse empresário não veio vislumbrado para o nosso município com números que não coadunam, por exemplo, com o sistema de transporte? Porque o sistema de transporte da cidade de Alumínio é deficitário, ponto final. Se não tirar do bolso, não tirar do tesouro para investir no sistema de transporte, eu garanto para vocês que em menos de 30 dias, essa mesma empresa que assinou o contrato vai embora. Vai embora. O prefeito tem que ter buscado todas as alternativas de liquidar o que deve a Jundiá e liquidando fazer um contrato de renovação com exigências para melhorar a qualidade do sistema de transporte. Era um caminho dos melhores que tinha. Não o fez? E você já sabia que não ia ter condição de fazer a renovação? Que pensasse quase um ano atrás no planejamento do sistema de transporte da cidade. Não é só no edital. Tem que pensar no transporte como um sistema. Então a gente espera que nesses 3 meses prorrogáveis por mais 3, a empresa consiga cumprir aquilo que ela foi contratada, que o município consiga também cumprir com as exigências da empresa, pagando pontualmente, honrando os valores, porque nem se fala, a empresa que deixa o serviço dentro da nossa cidade tem consigo uma dívida de quase 2 milhões de reais. A outra que entra é corajosa.
A outra que entra é corajosa. Ou não sabe da realidade do sistema de transporte da nossa cidade. Entendeu? Xandre falou uma coisa bem, da onde surgiu? Da onde apareceu? A gente não conhece. Visto o contrato, a gente vai pesquisar, obviamente, o contrato social da empresa, o aporte financeiro que ela tem, entendeu? Se é uma empresa líquida, dá para pesquisar, inclusive, né, doutor Alexandre, acho, questões trabalhistas relacionadas à empresa, para a gente saber que tipo de empresa está vindo prestar serviço para a nossa cidade. A gente espera que seja uma empresa que aguente as exigências do contrato, que aguente, que tenha sabido onde está pesando, porque ela entra numa cidade que não renova o contrato com uma empresa que estava aqui realizando serviço, devendo a essa empresa quase 2 milhões de reais. São as minhas considerações. Passamos agora ao tema livre, que temos o vereador Nivaldo com 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, também aos internautas que nos acompanham, meu boa noite. No dia 19 de setembro, nós, alguns vereadores, não todos na sua maioria conseguiu estar presente, mas a maioria esteve presente lá na Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo, onde nós fomos recebidos pelo secretário, o senhor Milton Persoli, juntamente com o deputado Carlos César, né, ao qual conseguiu para a gente essa reunião lá com o secretário de Transporte, ao qual nos recebeu muito bem, uma pessoa extremamente simpática, receptiva, uma pessoa que se demonstrou totalmente preocupada com a situação do nosso município. Nós levamos as nossas demandas que nós temos em relação a Raposo Tavares, no trecho que corta aqui a nossa cidade. Levamos as demandas que já foram protocoladas há anos em outras legislaturas, e no momento em que nós começamos a expor a situação da nossa cidade, que nós temos um pedágio dentro da nossa cidade com valor de R$ 9,40, que pessoas que moram dentro da cidade, para ela circular, ela tem que pagar pedágio. Pessoas que, se quiser vir no mercado comprar um pão, ela tem que pagar pedágio. No momento em que ele ouviu essa explanação dos vereadores que lá estavam, ele desacreditou. Ele falou: mas vocês já protocolaram isso na Artesp? Vocês já protocolaram isso na CCR? Sim, nós já protocolamos, temos os protocolos. Ele falou: e ninguém fez nada até agora? Infelizmente, secretário. Então nós começamos a chamar ele de secretário. Ele falou: não é secretário não, é Milton, por favor. Tamanha a simpatia e simplicidade do senhor Milton, que é o secretário de Transporte do Estado. Então, uma pessoa que ele ficou indignado em ouvir da boca dos vereadores que nada foi feito até o presente momento. E qual foi a reação dele? Eu quero estar lá em Alumínio para eu ver tudo isso. Essa foi a posição do secretário. Ele poderia muito bem falar: não, eu vou mandar a Artesp lá, eu vou mandar um secretário meu estar lá presente. Não, ele falou o seguinte: eu estarei lá, eu vou estar lá, junto com os vereadores. Eu quero estar lá para eu acompanhar de perto e entender o que realmente vocês estão falando. Então, na próxima semana ele estará presente aqui em nossa cidade. Vou formalizar o convite aos demais vereadores, ele me mandou. Ele estará presente aqui na próxima semana, acompanhando os locais que nós mostramos para ele, né? Então, possivelmente. E quais foram um dos principais pontos que nós levamos para o secretário? Nós sabemos que hoje a isenção de pedágio é uma luta muito grande dentro do município, mas nós levamos também essa demanda para ele. Ele vai estar vislumbrando junto a CCR a possibilidade de se isentar o pedágio, mas nós sabemos que é uma luta muito grande, não é uma coisa tão simples assim: não, vamos isentar e ponto final. Nós sabemos que não é tão simples assim. Nós levamos também a segurança que nós precisamos aqui em frente ao Mercado Chimar, com redutor de velocidade. Por quê? Porque para quem vai sentido interior, nós temos ali uma lombada antes da faixa de pedestre. Para quem está subindo o sentido capital em frente ao Chimar, não tem nenhum redutor. E ali as pessoas sobem, ali é 60 por hora, se não me engano, a velocidade. Mas as pessoas sobem ali acima de 80. Né? Muitas vezes nós estamos ali, a gente vê que os carros passam muito rápido ali. E nós temos do outro lado o bairro que se chama lá a Vila Paraíso, que tem pessoas que precisam ir ao mercado, pessoas idosas, até mesmo a mãe de um amigo meu foi atropelada ali, vindo a falecer.
E inúmeros acidentes que acontecem naquele trecho. Pessoas que vão fazer a conversão em cima da pista, um local errado, não é para fazer a conversão, e assim por diante. Um outro ponto também que nós levamos, no quilômetro 79, lá na Vila Irema. Ali, os ônibus ou veículos que saem da pista de rolamento não tem uma faixa de desaceleração. Nós já tivemos acidente ali, levamos para ele também esse assunto, ele ficou abismado, ele falou, até hoje não fizeram nada. Infelizmente, secretário, não fizeram nada. Aquela faixa também ali, que é uma guerra de muito tempo, que é aquela faixa de terra que sai ali ali do bar do Fio ali, que passa pela ponte, nós demonstramos para ele também que é uma faixa de domínio da CCR, porque são 15 metros, né, a faixa de domínio, e até hoje não foi feito nada. Então ele estará presente aqui na próxima semana, acompanhando todos nós aí nessa fiscalização que nós estaremos junto com ele, e possivelmente também o deputado estará presente, porque ele também tem uma demanda na cidade de Sorocaba, e posteriormente estarão seguindo para lá. Então, aquilo que cabe à Câmara de Vereadores, aquilo que está nas nossas mãos, que nós podemos fazer, nós estamos indo, nós estamos batalhando, nós estamos cobrando, né? Então, mudando um pouco o cenário. Aí quando nós caímos para dentro da nossa cidade, que nós vemos uma situação como essa, que está sendo debatida há tanto tempo, a respeito do transporte municipal, o transporte urbano, aquilo que é uma obrigação do município oferecer aos munícipes, deixa os trabalhadores na situação que estão, todos preocupados. Aqueles que têm carro, com certeza amanhã não irão para o ponto de ônibus. Com certeza, aqueles que têm carro, que têm moto, com certeza amanhã, para não correr o risco, irão trabalhar, irão pelo menos vir até aqui ao centro para pegar um ônibus intermunicipal. Mas e aqueles que dependem do ônibus? Aqueles que precisam do ônibus? O que essas pessoas irão fazer? Hoje eu recebi diversas mensagens de empresas me perguntando, e aí, como vai ser? Amanhã nós teremos o transporte? E até então, nós não tínhamos nenhum tipo de informação. Não tinha como falar sim ou não. Eu simplesmente falei, olha, assim que eu tiver uma informação concreta, eu informo a vocês. Sobre a minha responsabilidade na empresa onde eu trabalho, eu sou gestor de mais de 10 contratos. E dentro dessa gestão dos contratos que eu faço, eu consigo saber qual é a data de vencimento deles, o valor que eu pago mensal. Eu consigo saber o desvio que está tendo de pagamento para mais ou para menos. E eu acho então interessante que dentro de uma prefeitura que também tem os mesmos contratos, as mesmas responsabilidades, os mesmos valores a serem pagos, não conseguir dar uma informação tão concreta para o munícipe, que é uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples falar, olha pessoal, amanhã já está tudo resolvido, vai ser assim, assim, assim. Mas não chegar aos 49 do segundo tempo e dar uma informação ainda ao ponto de dizer no próprio vídeo gravado que possivelmente amanhã, para quem trabalha cedo, pode ter problema. Qual é a credibilidade e a confiança que um prefeito pode passar para os munícipes a esse respeito? Nenhuma. Como que eu posso falar, não, eu sou um administrador, se eu não consigo administrar o contrato de uma única empresa, para não se dizer uma das mais importantes dentro do município, que é o transporte urbano. Então a gente vê que realmente o prefeito ele não ouve quem ele deveria ouvir e dá crédito para aqueles que querem afundar ele. Essa é a verdade, é o que a gente enxerga, infelizmente. Então, o que nos resta hoje é pedir a Deus que esses ônibus já estejam estacionados aqui em Alumínio, porque até agora eu não vi foto, até agora eu não vi nenhuma relação de placa de nenhum ônibus. Terminando aqui a sessão, eu vou dar uma volta para procurar saber onde estão estacionados esses ônibus e já fazer uma pré-vistoria visual, para saber se esses ônibus já estão em condição de atender o município. Porque se não tiver, já é ponto de ir para a rede social e falar assim, ó, esses ônibus têm condição de rodar no município. Ou nós vamos deixar os munícipes aí fazer esse papel, algo que já deveria, esses ônibus estão aqui desde manhã, fiscalizados, e o povo olhando para esses ônibus, mas deixou aos 49 do segundo tempo. Então, fica aqui mais uma vez, né, a transmissão daquilo que o povo gostaria de falar na tribuna, através dos vereadores nós estamos transmitindo.
Muito obrigado, senhor presidente. Tenham todos uma boa noite. Pela ordem, presidente. Depois desse belo pronunciamento aí do nosso colega vereador Enivaldo, e não havendo nenhum colega inscrito no tema livre, eu solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do Alexandre e suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Ninguém querendo fazer da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário, aqueles se levantar. Está aprovado o pedido do Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Dando início da ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 11 de 2019-L, que dispõe sobre a denominação de logrador público e especifica. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 11 de 2019-L dispõe sobre a denominação de logrador público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominada de Levi Malaquias da Cunha a rua localizada no bairro Tararé, neste município, conforme croquis anexo, fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor da sua publicação. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 19 de setembro de 2019. Enivaldo, vereador. Justificativa. Cidadão Levi Malaquias da Cunha era mineiro, nascido no município de Coluna. Mudou para Alumínio em 72, residindo nos bairros de Briquituba, Paraíso, Pedágio, Porfino e Tararé. Trabalhou na CBA e foi membro da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Teve 8 filhos, 13 netos e 10 bisnetos, vindo a falecer no dia 31/1 de 2002. Foi cidadão exemplar que contribuiu para o desenvolvimento do município. Enivaldo, vereador. Lido, senhor presidente. Coloca em discussão o projeto de lei 11 de 2019-L. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Renatinho Watanabe. Aprovo. Eduardo Garcia, aprova. Professor Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei 11 de 2019-L, aprovado por 9 votos. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 12 de 2019-L, que altera a redação do artigo 5 e 6 da Lei Municipal número 1445, de 8 de fevereiro de 2011, que institui vale-refeição aos servidores do Poder Legislativo. Discussão única da moção número 10 de 2019. Discussão única da moção 2019. Nada mais havendo essa discussão, damos a mesma encerrada, tendo uma boa noite.